Depois de uma sequência positiva que praticamente garantiu a Macaca na Série B, agora o momento vivido é outro. Sem vencer a 3 rodadas, a Ponte Preta estacionou na tabela do campeonato e viu o sonho de um possível acesso ficar para a próxima temporada. E agora, buscando terminar a Série B com uma maior pontuação, a Macaca tem mais um compromisso importante no final de semana. Com apenas 1 ponto de diferença na tabela, Ponte Preta e Tombense se enfrentam no sábado às 4h30 da tarde em Muriaé. A gente vai em busca da vitória, né, para voltar a vencer no campeonato. A gente sabe que o campeonato é muito importante, as vitórias, né? É um campeonato muito disputado e a equipe da Tombense é uma equipe muito boa, muito forte, principalmente dentro da casa deles, mas a gente vai em busca da vitória para conseguir subir mais ainda na tabela. Na última rodada, o triunfo do CRB sobre o Tombense marcou a primeira derrota da equipe mineira jogando dentro de casa. Situação que deixa a Macaca ainda mais confiante para a partida do próximo final de semana. Eles vêm de resultado ruim, mas creio que eles querem também fazer um resultado bom. Então vai ser um jogo muito bom para assistir. Para jogar também vai ser muito bom, porque as duas equipes vão ser competitivas, acima de tudo, vão buscar a vitória a todo momento, claro que com responsabilidade, e pode ter certeza que a gente vai para cima, vai buscar a vitória e trazer os 3 pontos para casa. Peça fundamental na equipe de Hélio dos Anjos, Felipe Amaral marcou contra o Cruzeiro seu primeiro gol como profissional, situação que, segundo o jogador, dá ainda mais confiança para as últimas rodadas do campeonato. Dá uma confiança maior, sim. Acho que a motivação ela tem que vir de todos os jogos, mesmo a gente eu não ter feito o gol, mas a motivação tem que vir de todos os jogos para não deixar cair, manter uma regularidade. Mas é claro que uma confiança, a confiança aumenta, a confiança te dá um bom jogo. Sem poder contar com os suspensos Kaique França, Igor Formiga e o Alisson, Hélio dos Anjos deve adotar certo mistério em relação à equipe que vai levar a campo. E é no meio que vem a principal dúvida. Sem um jogador com as mesmas características de o Alisson, Hélio pode optar por Fraga na posição ou até Leandro Bárcia, caso decida por uma equipe mais ofensiva. Já para o lugar de Kaique França, Igor Vinhas e Luan disputam uma vaga na equipe titular. Vamos debater aqui a Ponte Preta. A Macaca enfrenta o Tombense em Muriaé. A Ponte, que vai disputar a Copa do Brasil, já tem vaga assegurada pelo ranking e, portanto, não necessita de melhores posições no Campeonato Brasileiro da Série B. Mas tem uma premiação aí, né? A Ponte está precisando muito de dinheiro, está com dificuldade para cumprir os compromissos financeiros, contas bloqueadas na CBF, aquela dívida que a Ponte tem com o ex-presidente Vanderlei Pereira, bloqueou as cotas da Ponte Preta na CBF, e isso tem dificultado sobremaneira, porque a Ponte não tem de onde tirar o dinheiro, não tem renda. O público, a Ponte paga para jogar, portanto não pode contar. Patrocinadores também, o valor não é grande coisa. E aí depende. Aliás, muitos times, né? Poucos times não dependem da televisão. Muitos times dependem da televisão, a exemplo da Ponte Preta. Aí com cota bloqueada realmente fica difícil. É uma trajetória heróica da Ponte Preta nessa Série B, já com a vaga assegurada para a disputa no ano que vem da Série B do Campeonato Brasileiro. 3 desfalques importantes no Rio de Janeiro. Vai enfrentar... Rio de Janeiro não, é Muriaé, Minas, né? Minas Gerais. Vai enfrentar, portanto, o Tombense lá em Muriaé. E aí, Tigrão? Não é cumprimento de tabela ainda, né, Batista? A gente está comemorando aqui, eu acho que de forma correta, mas matematicamente, se você fizer as contas de quem está em 16º, quantos pontos pode somar ainda, né? Matematicamente, os 44, eu acho que ao final dessa rodada já vão garantir. Mas é bom que a Ponte vai e some pontos, e tem desfalques importantes. Eu acho que o principal deles é o Alisson, né? O Kaique também, o goleiro, é muito bom jogador. Qual que é o terceiro desfalque? São 3, né? Igor Formiga. O Igor Formiga, que tomou 3º cartão amarelo também. Então o Igor acho que entra no Orberto, né? Eu acho que resolve aí. Ou o Bernardo, são jogadores num nível muito próximos, né? Com estilos diferentes, evidentemente. No gol tem uma dúvida. Vai o Luan, vai o Igor Vinhas. Eu escalaria o Igor Vinhas
pela experiência. Agora, no meio-campo é problema. O Alisson tem sido um dos pilares aí do time, inclusive marcou aquele gol muito bonito contra a equipe do Vila Nova na última partida, mas a verdade é que a Ponte, dos últimos 9 pontos, depois, né, coincidência ou não, depois que ela chegou a esse 43º, somou só mais um. Em 9, ganhou do Londrina, foi a 43, aí perdeu 2 e empatou 1, ou seja, num recorte dos 3 últimos jogos, a Ponte ganhou apenas 1 ponto. Então precisa dar uma resposta para o torcedor, já é o antepenúltimo jogo, só são mais 3 rodadas aí. Aliás, a Ponte ainda tem 4 jogos, porque não jogou a 35ª ainda. Depois desse jogo, mais 3 jogos. Então é difícil ganhar, esse time perdeu só uma em casa. Estou falando do Tombense, trabalho competente, bem organizado, bem realizado pelo Bruno Pivetti. E a Ponte tem que retomar o caminho de vitórias. Ganhou muito pouco fora de casa. Acho que o empate, nesse caso aí, fora de casa não é ruim, mas o recorte último aí não é legal. O índice de aproveitamento da Ponte caiu muito. Então seria importante, apesar dos desfalques, conquistar uma vitória lá e dar uma outra embalada aí na competição para terminar bem a Bezona, mas é heróica sim, a trajetória da Ponte é heróica, ela acabou até nos surpreendendo num determinado momento, e a exemplo do que aconteceu com o Guarani Futebol Clube, a Ponte também depois das contratações pontuais e precisas que foram feitas, ela ganhou um outro nível de qualidade e conseguiu sobreviver nessa Série B, que é uma das mais difíceis de todos os tempos. Equipes aí tradicionais, equipes que têm bom investimento aí com um problema seríssimo de tentar permanecer. Vejam a situação do Náutico, virtualmente rebaixado, não ainda matematicamente. Mas eu tenho uma expectativa de que a Ponte, de uma maneira mais descontraída, já numa situação bem cômoda na competição, que possa, apesar dos importantes desfalques, fazer um jogo legal, fazer um jogo para cima lá em Muriaé no próximo sábado. Agora, a Ponte tem que também já iniciar a preparação. Agora há pouco nós vimos aí a Inter de Limeira, que em novembro, final de novembro, já estará em campo fazendo treinos, jogos preparatórios para a disputa do Campeonato Paulista da Série A1. A Ponte vai disputar a Série A2 e o Campeonato Brasileiro da Série B termina no dia 5 de novembro. Tem que dar férias para os jogadores. Grande parte do elenco tem contrato até o final do Campeonato Paulista. Acho que entra em recesso já imediatamente ao término da Série B do Campeonato Brasileiro. Portanto, vai retornar lá mais ou menos, né, em meados de dezembro. Então, o Hélio dos Anjos tem dito aí nas entrevistas coletivas que ele pretende ficar, vai começar a conversar com a direção e também já tem um time com os contratos que estão em andamento para colocar em campo e fazer uma boa Série A2 do Campeonato Paulista. Mas é uma competição atípica, não é competição de Série A. E os entendidos da matéria dizem que é necessário contratar jogadores que têm experiência em Série A2. A Ponte entra na competição com a obrigação de subir. Agora, como compor isso, né? Os jogadores que já têm contrato são jogadores técnicos de mais qualidade, não são jogadores brucutus, né? Numa competição que é muito pegada o tempo inteiro. Olha, Batista, você colocou várias situações que dá para comentar aí. Primeiro, a situação presente, que eu fico preocupado. A Ponte não corre mais risco, ponto. Só que, para mim, o comportamento do time mudou. Eu não sei se é coisa externa, se é empresário atrapalhando a vida dos meninos, que tem muito menino no time. Tem muita gente com a cabeça. Isso aí é a distância, tá, gente? Isso é a impressão que eu tenho. E esse time que está jogando agora são os mesmos jogadores, mas o comportamento não é o mesmo. Pode ser uma coincidência, mas é isso que eu tenho notado. E isso me preocupa. Apesar de tudo que a Ponte fez, se recuperou, pontuou, legal. Parabéns a todos os envolvidos. Mas nesse momento tem mais jogadores à distância, tá? Isso é uma impressão, não é informação. Com pensamento, talvez não na Ponte, do que no presente. Isso é um aspecto. 2. Falar do futuro eu acho muito complicado. E vou explicar por quê. Não há dinheiro, essa informação
concreta. A Ponte tem dificuldade. Qual é o planejamento do ano que vem financeiro? A Ponte vai ter dinheiro para contratar um time, por exemplo, como esse. Que esse time, se for transportado para a Série A2, ganha a Série A2 e é campeão, na minha opinião. Mas a Ponte vai conseguir pagar todo esse povo a partir de 15 de janeiro ou antes, né? Porque a preparação tem que acontecer antes. A Ponte vai conseguir segurar todo... Esses que deram certo, a espinha dorsal, é uma pergunta que eu não tenho resposta. Esse é o mundo ideal. O Hélio dos Anjos vai ficar? Me parece que sim, mas não está cravado. Então veja o número de perguntas sem respostas nesse momento que a gente não tem, simplesmente. Agora, o mais importante de tudo, primeiro, a Ponte já se livrou, e segundo, o mais importante dos aspectos, na minha opinião, é a definição de quem vai ser o comandante da Ponte o ano que vem.